Você sabia dos 9 erros humanos que mudaram a história para sempre? A mão dele tremia no volante enquanto o jipe atravessava a pista de decolagem a toda velocidade. Atrás dele, 3 caças F-106 Delta Dart rugiam seus motores, prontos para decolar. Dentro de cada aeronave, mísseis nucleares. Destino: União Soviética. Tempo para impedir o apocalipse: 15 segundos. O capitão John Chenovet não pensou. Apenas dirigiu direto para a frente dos aviões, acenando os braços freneticamente, gritando algo que os pilotos jamais poderiam ouvir sobre o estrondo ensurdecedor das turbinas. Um urso. Um maldito urso pardo tinha escalado a cerca da base aérea do Luto naquela madrugada de outubro de 1962, acionando o alarme errado por causa de uma fiação defeituosa. E agora, a Terceira Guerra Mundial estava a 15 segundos de começar. Se Chenovet tivesse hesitado 3 segundos a mais. Se ele tivesse parado para pensar na lógica da situação. Se ele simplesmente tivesse seguido o protocolo e aguardado confirmação, você não estaria aqui agora. Nenhum de nós estaria. Mas ele não hesitou. E o mundo continuou existindo. Essa história é real. Documentada. Arquivada nos registros militares dos Estados Unidos como o incidente do urso que quase iniciou uma guerra nuclear. E sabe o que é ainda mais assustador? Ela é apenas uma entre 9 vezes em que um único erro humano, um segundo de má escolha, um cálculo equivocado, uma palavra mal colocada, mudou o curso inteiro da história da humanidade. Não estamos falando de grandes conspirações ou planos elaborados. Estamos falando de momentos cotidianos onde alguém errou. E esse erro desencadeou uma cascata de consequências que atravessou séculos, matou milhões, salvou milhões, descobriu continentes, derrubou impérios e redesenhou o mapa do mundo que você conhece hoje. A pergunta que assombra historiadores há décadas é esta: por que pequenos erros geram consequências gigantescas? E existe um padrão nisso? Alguma forma de prever quando um momento comum está prestes a se transformar em um ponto de inflexão histórico? O ano era 1218. A localização: as vastas estepes da Ásia Central, onde as tribos mongóis recém-unificadas sob um líder implacável observavam o horizonte com uma mistura de curiosidade e ambição controlada. Gengis Khan não queria guerra. Não desta vez. Ele acabará de unificar as tribos nômades mongóis após décadas de conflitos sangrentos, transformando guerreiros dispersos em uma máquina militar letal que já havia conquistado vastos territórios. Mas guerra custa caro. Mata homens. Destrói recursos. E o Khan, por mais brutal que fosse no campo de batalha, era pragmático quando se tratava de economia. Então ele fez algo inusitado: enviou comerciantes. Uma caravana de 450 mercadores mongóis, carregados com seda, peles e jade, atravessou a fronteira do Império Corásmio com uma missão singularmente pacífica: negociar, estabelecer rotas comerciais. Garantir que ambos os lados lucrassem sem derramar sangue. Era diplomacia através do mercado, uma jogada inteligente que beneficiaria a todos. O governador Inaushuk os recebeu na cidade de Otrar. E cometeu o erro que mataria 1 milhão de pessoas. Inaushuk olhou para aqueles homens de olhos estreitos, com suas roupas estranhas e sua língua incompreensível, e viu apenas uma coisa: espiões. Ele não apenas prendeu os comerciantes. Ele confiscou todas as suas mercadorias, declarando-as propriedade do Império Corásmio. E então, para enviar uma mensagem clara aos mongóis, ele executou todos os 450 homens. Decapitação pública. Suas cabeças foram empilhadas na praça central de Otrar como aviso. Quando a notícia chegou a Gengis Khan, testemunhas relatam que ele ficou em silêncio por 3 dias inteiros. Não houve gritos. Não houve ameaças imediatas. Apenas um silêncio gélido que fez seus generais recuarem instintivamente, reconhecendo o tipo de fúria que precede não uma batalha, mas um extermínio sistemático. No 4º dia, Khan fez algo que surpreendeu todos: ele enviou embaixadores. 3 homens, carregando uma carta respeitosa ao Shah Alaa-ad-Din Muhammad, governante supremo do Império Corásmio. A mensagem era direta: seu governador Inaushuk cometeu um erro grave. Entregue-o para a justiça, e consideraremos o assunto encerrado. Era a última chance de paz. A última oportunidade de evitar o que viria a seguir. O Shah leu a carta. Consultou seus conselheiros. E tomou a decisão que destruiria seu império. Ele mandou decapitar um dos embaixadores de Gengis Khan.
Os outros dois tiveram suas barbas completamente raspadas antes de serem expulsos de volta para a Mongólia. Para os mongóis, a barba não era apenas pelos faciais. Era a honra física. Era a identidade. Ter a barba arrancada era o equivalente a ter sua alma profanada, sua masculinidade aniquilada publicamente. Quando aqueles dois embaixadores retornaram, cambaleando através das estepes com seus rostos mutilados, carregando a cabeça de seu companheiro em um saco ensanguentado, Gengis Khan finalmente falou. Uma única frase: preparem todos os cavalos. O que aconteceu em 1219 não foi uma guerra. Foi um apagamento. Se você está sentindo a tensão crescer, imaginando como erros assim se repetem ao longo da história humana, não vai querer perder o que vem a seguir. Se inscreva no canal, porque essas 9 histórias vão te mostrar como o mundo que você conhece foi construído sobre momentos de erro que ninguém imaginou que mudariam tudo. O exército que marchou sobre o Império Corásmio em 1219 tinha 200.000 cavaleiros. Eles se moviam como uma tempestade viva através das planícies, cobrindo até 160 km por dia, uma velocidade que exércitos europeus da época consideravam fisicamente impossível. Não carregavam bagagem. Não tinham linhas de suprimento. Cada guerreiro tinha 3 cavalos que ele alternava para nunca perder velocidade. Gengis Khan dividiu suas forças em 5 colunas que atacaram simultaneamente em pontos distantes a milhares de quilômetros uns dos outros, criando a ilusão de que o exército mongol era 3 vezes maior do que realmente era. A estratégia psicológica funcionou. Cidades inteiras se renderam sem luta ao verem a nuvem de poeira no horizonte, sabendo que resistência significava aniquilação total. Otrar, a cidade onde Inaushuk havia executado os comerciantes, foi cercada primeiro. O cerco durou 5 meses. Quando as muralhas finalmente caíram, os mongóis fizeram algo metódico. Separaram toda a população em 3 grupos. Artesãos e pessoas com habilidades úteis foram poupados e levados como escravos. Jovens fortes foram incorporados ao exército mongol como tropas descartáveis na linha de frente. Todos os outros, idosos, crianças, qualquer um considerado inútil, foram executados. Mas Inaushuk teve um destino especial. A carta interceptada revelou a verdade. Inaushuk não havia confundido os comerciantes com espiões. Ele sabia exatamente quem eram. Mas havia roubado as mercadorias para enriquecer pessoalmente, vendendo a seda e o jade mongol no mercado negro. A execução dos comerciantes foi apenas para eliminar testemunhas. Ganância pura. Um roubo que ele achou que ninguém descobriria, porque quem iria declarar guerra por causa de alguns mercadores mortos? Gengis Khan mandou despejar prata derretida nos olhos e ouvidos de Inaushuk. Vivo! A mensagem era clara. Você quis ouro? Morra afogado em metal precioso. O Shah Ala-ad-Din Muhammad assistiu seu império desmoronar em tempo real. Ele havia governado um dos territórios mais ricos do mundo, controlando as rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, comandando um exército que no papel era 3 vezes maior que o mongol. Mas ele cometeu o erro clássico de todo antagonista histórico: subestimou o custo de humilhar um homem poderoso. Quando percebeu a magnitude do erro, quando cidades começaram a cair como dominós e refugiados inundavam sua capital com histórias de massacres sistemáticos, o Shah fez a única coisa que lhe restava: fugiu. Abandonou seu exército. Abandonou seu povo. Abandonou até mesmo sua família. Ele correu de cidade em cidade, sempre um passo à frente dos mongóis, até que seu corpo simplesmente desistiu. Ele morreu sozinho, escondido em uma ilha miserável no Mar Cáspio, enquanto seu império queimava. Nas ruínas de Merv, uma das maiores cidades do mundo na época, os mongóis executaram mais de 700.000 pessoas em uma única semana. Mães sufocaram seus próprios bebês para que o choro não alertasse os soldados. Famílias inteiras cometeram suicídio coletivo para evitar tortura. Os poucos sobreviventes relataram que os mongóis eram tão metódicos que voltavam dias depois para matar qualquer um que tivesse se escondido sob os corpos dos mortos. O Império Corásmio deixou de existir em 18 meses. Simplesmente apagado do mapa. E tudo porque um governador ganancioso roubou mercadorias e um Shah orgulhoso recusou-se a pedir desculpas. Mas aqui está o que os livros de história raramente mencionam: a violência não começou com os mongóis. Ela apenas encontrou o veículo perfeito através do erro humano. Inaushuk e o Shah não criaram monstros, eles apenas soltaram um que já existia, apontando na direção deles mesmos. Esse padrão se repetiria inúmeras vezes ao longo da história.
Pessoas no poder tomando decisões impulsivas, arrogantes ou gananciosas, achando que estão acima das consequências. E então, surpresa! As consequências chegam. 1700 anos antes, em outro continente, outro imperador aprendeu essa lição da forma mais humilhante possível. Constantino V era conhecido como o Astuto. Imperador de Bizâncio, ele mantinha uma rede de espiões tão eficiente dentro dos territórios inimigos que seus adversários juravam que ele conseguia ler mentes. Toda vez que a Bulgária planejava um ataque, Constantino já estava esperando. Toda conspiração era descoberta antes de amadurecer. Todo movimento militar era contra-atacado antes mesmo de começar. Telêric, o cão búlgaro, estava ficando paranoico. Como Constantino sempre sabia de tudo. Quem estava traindo a Bulgária? Então Telêric teve uma ideia brilhante, tão brilhante que seria ensinada em academias militares séculos depois como golpe diplomático perfeito. Ele enviou um mensageiro secreto a Constantinopla com uma proposta. Ele, Telêric, estava cansado de governar. Queria desertar para o Império Bizantino, trazendo consigo todos os tesouros reais búlgaros. Mas precisava de ajuda. Precisava saber em quem podia confiar dentro de sua própria corte. Constantino, vendo a oportunidade de ganhar tanto um aliado valioso quanto enfraquecer a Bulgária por dentro, fez o impensável. Ele enviou uma lista completa. Nomes, posições, códigos de contato. Todos os seus espiões dentro da corte búlgara, organizados em um pergaminho selado. Telêric deve ter sorrido quando abriu aquele pergaminho. Na semana seguinte, 47 nobres búlgaros foram presos simultaneamente em diferentes cidades. Todos executados na mesma manhã. A rede de inteligência bizantina que levará décadas para construir foi destruída em 24 horas. Constantino V passou o resto de seu reinado tentando reconstruir o que perdeu. Nunca conseguiu. Suas campanhas militares subsequentes contra a Bulgária terminaram em fracassos humilhantes porque ele estava operando no escuro, enquanto Telêric sempre sabia exatamente o que os bizantinos planejavam. Um momento de confiança excessiva. Uma decisão de 2 minutos. Consequências que duraram gerações. Mas pelo menos Constantino ainda tinha seu trono. Outros não tiveram essa sorte. Em 2001, na Disneylândia de Tóquio, seguranças japoneses interceptaram um homem com um passaporte dominicano falsificado. Ele estava na fila para o Pirates of the Caribbean quando percebeu que tinha sido identificado. O homem não resistiu à prisão. Apenas suspirou, como se já soubesse que sua vida havia acabado naquele momento. Seu nome era Kim Jong-nam. E aquele passaporte falso custaria um império. Kim Jong-nam era o filho mais velho de Kim Jong-il, o segundo na sucessão dinástica da Coreia do Norte. Criado para governar uma nação inteira, educado nas melhores escolas que um regime totalitário poderia oferecer, preparado desde criança para eventualmente controlar o destino de 25 milhões de pessoas. Mas ele tinha um problema. Ele queria ver a Disney. Não metaforicamente. Literalmente. Ele era obcecado pela Disneylândia de Tóquio e arriscou tudo, sua herança, sua segurança, sua vida, para visitar um parque temático. O que a mídia não noticiou na época foi que Kim Jong-nam não estava sozinho. Ele estava levando seu filho de 4 anos. A criança havia implorado para conhecer o Mickey Mouse, e Jong-nam, em um raro momento de humanidade que contradizia totalmente sua educação totalitária, decidiu que cumprir o desejo do filho valia mais que qualquer protocolo de segurança. A Coreia do Norte considerou aquilo uma traição. Não apenas a falsificação do passaporte, mas o ato simbólico de levar uma criança da dinastia Kim para um símbolo do capitalismo ocidental. Kim Jong-il estava furioso não apenas pelo erro, mas pelo que ele representava: fraqueza, sentimentalismo, amor paternal acima do dever ao Estado. Kim Jong-nam foi exilado naquele mesmo mês. Seu irmão mais novo, Kim Jong-un, foi elevado a primeiro na linha de sucessão. E Jong-nam começou uma vida nômade, vagando entre Macau, Singapura e Malásia, sempre olhando por cima do ombro, sempre sabendo que um dia a vingança viria. Ele durou 16 anos. Em 13 de fevereiro de 2017, Kim Jong-nam caminhou pelo aeroporto internacional de Kuala Lumpur como fizera centenas de vezes antes. Mochila nas costas, fones de ouvido pendurados no pescoço, movendo-se com a falsa confiança de alguém que achava que 16 anos de exílio haviam tornado sua morte irrelevante para Pyongyang. Ele não viu as duas mulheres se aproximando por trás. A primeira esfregou algo em seu rosto, rápido,
como se fosse uma brincadeira. 3 segundos depois, a segunda fez o mesmo do outro lado. Ambas riram e saíram correndo, como se tivessem acabado de pregar uma peça hilariante. Jong-nan sentiu a ardência imediatamente. Ele cambaleou até o balcão de informações, apontando para seu próprio rosto, tentando articular palavras enquanto sua garganta começava a fechar. Mas antes mesmo da ambulância chegar ao hospital, Kim Jong-nan estava morto. A substância era vestes, um agente nervoso tão letal que uma gota do tamanho de uma cabeça de alfinho pode matar um homem adulto em 15 minutos. É o tipo de arma química que apenas governos possuem. As duas jovens juraram, em lágrimas durante o julgamento, que pensavam estar filmando uma pegadinha para um reality show. Haviam sido recrutadas semanas antes por produtores que as pagavam para pregar brincadeiras inofensivas em estranhos. $100 por vídeo. No dia do assassinato, disseram que era apenas mais uma pegadinha. Elas não sabiam que seguravam metade de uma arma química binária. Juntas, as substâncias criavam vestes letal. Os produtores desapareceram. A Coreia do Norte negou tudo. E tudo começou porque um pai quis levar seu filho de 4 anos para conhecer o Mickey Mouse. A vulnerabilidade de Constantino V tinha raízes profundas. Quando criança, ele foi envenenado por conspiradores que tentaram assassinar seu pai. Constantino sobreviveu, mas o trauma o deixou obcecado com lealdade. Ele precisava saber quem eram seus aliados verdadeiros. Quando Telerig ofereceu essa confirmação através de uma lista, Constantino não resistiu. Sua maior força nasceu de seu maior medo. E Telerig explorou exatamente isso. Mas nem todos os erros históricos nasceram de trauma ou ganância. Alguns nasceram de algo muito mais mundano, matemática ruim. Cristóvão Colombo estava desesperado. Ele passará anos tentando convencer monarcas europeus a financiar sua expedição, navegar direto para o oeste através do Atlântico para chegar às especiarias da Ásia. O problema era que todo mundo que realmente entendia matemática sabia que a ideia era suicídio. A distância era imensa demais. Nenhum navio conseguiria carregar comida suficiente. Eles morreriam no meio do oceano. Mas Colombo tinha cálculos diferentes. Cerca de 3.700 quilômetros das Ilhas Canárias até o Japão, perfeitamente viável. Ele estava errado. A distância real era quase 20.000 quilômetros. Colombo havia lido textos antigos mas converteu todas as medidas errado. Onde diziam milhas árabes mais longas, ele leu como milhas romanas mais curtas. Foi como confundir quilômetros com metros e fazer planos baseado nesse erro. Os conselheiros científicos mostraram os cálculos corretos. Você vai morrer no meio do oceano. Mas Colombo era insistente, persuasivo. E chegou a Rainha Isabela em um momento em que ela estava procurando qualquer vantagem sobre Portugal. Ela financiou a expedição. 3 navios. 90 homens. Suprimentos calculados para a distância errada. Se a América não existisse, toda a tripulação teria morrido. Colombo teria virado uma nota de rodapé histórica. Mas a América existia, bem no meio do caminho, exatamente onde Colombo calculou incorretamente que o Japão estaria. O que Colombo nunca soube foi que os cientistas que o rejeitaram também estavam errados. Eles achavam que a Terra era menor do que realmente é. 2 erros matemáticos se cancelaram acidentalmente e criaram a era dos descobrimentos. A descoberta mudou tudo. Rotas comerciais. Impérios. A própria composição da humanidade. Um erro de conversão de unidades redesenhou o planeta. Mas pelo menos salvou vidas. Outros erros não foram tão gentis. China, 1958. Mao Tse-tung olhava para os campos de arroz e via um problema. Pardais. Milhões deles, bicando os grãos preciosos. A solução parecia óbvia: eliminar os pardais. A campanha As 4 Pragas mobilizou a população inteira. Crianças destruíam ninhos. Adultos recebiam bonificações por cada pássaro morto. Em 2 anos, a população de pardais foi praticamente exterminada. E então veio 1960. Os gafanhotos chegaram em nuvens tão densas que escureciam o sol. Campos inteiros desapareciam em horas. Não havia nada para detê-los porque os pardais, que comiam gafanhotos, não existiam mais. Os relatos descrevem aldeias onde pessoas comiam casca de árvore, grama, terra.
Pais ofereciam filhos por um punhado de arroz. Entre 15 e 55 milhões morreram. A maior fome da história humana. E tudo porque ninguém perguntou: o que mais os pardais comem além de grãos? Um erro ecológico causado por decisões sobre sistemas naturais sem entender as conexões invisíveis. Mas talvez o erro mais irônico foi aquele que tentou criar paz e gerou a guerra mais mortal da história. Versalhes, França. 28 de junho de 1919. O Tratado de Versalhes deveria encerrar a Primeira Guerra e garantir paz eterna. Os termos foram devastadores para a Alemanha. Reparações equivalentes a 442 bilhões de dólares hoje. Perda de 13% do território. Exército limitado a 100 mil soldados. E o artigo 231 declarava que a Alemanha era a única responsável pela guerra e todo o sofrimento. Os diplomatas alemães assinaram porque não tinham escolha. Mas saíram sabendo que haviam assinado não um tratado de paz, mas uma sentença de humilhação nacional. A resposta viria nas ruas de Berlim uma década depois, quando um cabo austríaco fracassado gritaria para multidões de alemães desesperados: fomos traídos. Vocês foram humilhados, mas eu vou restaurar nossa honra. O cabo se chamava Adolf Hitler. E o Tratado de Versalhes era seu material de campanha perfeito. A verdade sobre Versalhes era mais cruel do que simples vingança. Georges Clemenceau, primeiro-ministro francês, declarou abertamente: não fizemos a paz forte o suficiente para os 20 anos vindouros. Eles queriam que a Alemanha ficasse fraca demais para ser ameaça, mas forte bastante para servir de barreira contra a União Soviética. O problema? Você não cria submissão humilhando uma nação. Você cria ressentimento armado. E Hitler foi a personificação desse ressentimento. Ele subiu ao poder em 1933 prometendo rasgar o Tratado de Versalhes, e foi exatamente o que fez. Reconstruiu o exército. Reocupou territórios. Desafiou cada cláusula enquanto França e Inglaterra assistiam paralisadas, com medo demais de iniciar outra guerra para impedir que ele preparasse exatamente isso. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou. 6 anos depois, 85 milhões de pessoas estavam mortas. O Holocausto havia exterminado 6 milhões de judeus. E tudo podia ser rastreado de volta àquela sala em Versalhes, onde diplomatas escolheram humilhação em vez de reconciliação. Mas quando aquela guerra terminou, o mundo não teve paz, apenas outra forma de conflito. Guerra Fria. Estados Unidos versus União Soviética. E entre eles, milhares de armas nucleares. Um erro poderia acabar com a civilização. E quase aconteceu. Por causa de um urso. Do Luttrell Air Force Base, Minnesota. 25 de outubro de 1962. 12 horas e 47 da madrugada. O guarda viu a silhueta escalando a cerca. Apenas 13 dias antes, Kennedy havia anunciado que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba. O mundo estava no ponto mais próximo da aniquilação nuclear. Aquela silhueta só podia ser um espião soviético tentando sabotar os caças nucleares. Ele pressionou o botão vermelho. O alarme disparou em todas as bases conectadas, incluindo Wallfield, Wisconsin, onde estavam os F-106 Delta Dart, cada um armado com mísseis nucleares. Mas a fiação em Wallfield estava errada. O alarme que deveria tocar era intruso na cerca. O alarme que tocou foi ataque nuclear iminente. Os pilotos acordaram com a sirene de retaliação. Não havia tempo para perguntas. O protocolo era cristalino. Mísseis soviéticos já foram lançados. Você tem 4 minutos para decolar e retaliar. Eles correram para os caças em roupas de baixo, ligando os motores. 3 aeronaves na pista, prontas para soltar armas nucleares sobre a União Soviética. O capitão John Chenovet percebeu que os protocolos não faziam sentido juntos. Ele não pediu permissão. Apenas correu para seu jipe, dirigiu direto para a pista e se posicionou na frente dos caças acelerando, acenando os braços desesperadamente. Os pilotos viram e frearam. Motores desligaram. O mundo não acabou. 15 minutos depois confirmaram. Um urso pardo havia escalado a cerca de Duluth. A fiação defeituosa transformou um alarme menor em ordem de Terceira Guerra Mundial. E apenas a iniciativa de um capitão que confiou em seu instinto impediu o lançamento. Os erros não paravam. Berlim, Alemanha Oriental.
9 de novembro de 1989. Günter Schabowski era apenas um porta-voz do Partido Comunista que recebeu um memorando minutos antes de uma coletiva de imprensa. O memorando falava sobre novas regras de viagem, regras que deveriam entrar em vigor no dia seguinte. Mas Schabowski não sabia disso. Um repórter perguntou: quando essas novas regras entram em vigor? Schabowski procurou a resposta, não encontrou uma data clara e, tentando evitar parecer desinformado, improvisou, imediatamente. Sem demora. Aquelas palavras atravessaram a Alemanha Oriental como um raio. Famílias separadas pelo muro por 28 anos simplesmente correram. Milhares convergiram para os postos de controle exigindo passagem. Os guardas não tinham recebido ordens. Sob pressão de uma multidão que se recusava a recuar, eles abriram os portões. As pessoas começaram a destruir o muro com martelos, picaretas, as próprias mãos. Pedaços de concreto que simbolizavam divisão entre famílias, tudo desmoronando por causa de uma frase mal colocada em rede nacional. A Guerra Fria efetivamente terminou naquela noite. A União Soviética entraria em colapso 2 anos depois. O mapa geopolítico mudou porque um burocrata não leu um memorando direito. 9 erros. Alguns levaram segundos. Outros anos. Alguns mataram milhões. Outros salvaram milhões. Mas todos compartilhavam uma característica: no momento em que foram cometidos, pareciam insignificantes. Ninguém olhou para Inaushuk confiscando mercadorias e pensou: isso vai destruir um império. Ninguém viu Colombo fazendo cálculos errados e imaginou: isso vai descobrir um continente. Ninguém achou que matar pardais terminaria em genocídio. Os erros mais catastróficos foram cometidos por pessoas comuns tomando decisões que pareciam razoáveis no momento. E as salvações mais heroicas vieram de pessoas que tiveram segundos para decidir se seguiam ordens ou confiavam em seus instintos. Mas havia um último erro. Um que não matou ninguém. Um que salvou incontáveis vidas. E que só aconteceu porque um cientista foi de férias e esqueceu de limpar sua bagunça. Londres, 1928. St. Mary's Hospital. Alexander Fleming estava exausto. Anos pesquisando formas de combater infecções bacterianas, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse salvar soldados feridos de morrerem por simples cortes infectados. A Primeira Guerra havia terminado uma década antes, mas as feridas continuavam matando. Antibióticos não existiam. Uma vez que a infecção começava, médicos só podiam assistir seus pacientes definharem. Fleming tinha feito milhares de experimentos. Cultivado incontáveis placas de bactérias. Testado dezenas de substâncias. Nada funcionava. E agora, no verão de 1928, ele estava mentalmente esgotado e desesperado por uma pausa. Então ele fez algo que todo cientista sabe que não deveria fazer. Saiu de férias sem organizar seu laboratório adequadamente. Placas de Petri com culturas bacterianas ficaram espalhadas na bancada. Janelas abertas. Esporos de fungos flutuando pelo ar de Londres. E Fleming, sem pensar 2 vezes sobre protocolo, simplesmente trancou a porta e foi passar 2 semanas na Escócia com a família. Quando retornou em setembro, ele começou a limpar a bagunça. Pegou uma das placas de cultura, colônias amarelas de estafilococos crescendo em agar, e estava prestes a jogá-la no lixo quando algo fez parar. Havia mofo na placa. Um fungo verde azulado havia contaminado a cultura. Qualquer outro cientista teria simplesmente descartado a placa como experimento arruinado. Mas Fleming notou algo extraordinário. Ao redor do fungo, as bactérias não estavam crescendo. Havia um círculo claro, uma zona de nada. Como se algo no mofo estivesse matando as bactérias mortais. Fleming ficou parado por longos minutos, apenas olhando para aquela placa contaminada, sabendo instintivamente que estava segurando algo que mudaria o mundo. Suas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma compreensão visceral de que aquele erro, aquele momento de preguiça, aquele descuido, havia revelado o segredo que ele procurava há anos. Ele isolou o fungo. Descobriu que pertencia ao gênero Penicillium. E batizou a substância que o fungo produzia de penicilina. Mas a história não termina aí. Durante mais de uma década, ninguém, nem mesmo Fleming, conseguiu replicar a descoberta de forma confiável ou produzir penicilina em quantidade suficiente para tratamento médico. A descoberta ficou adormecida, uma curiosidade científica sem aplicação prática.
Foi só em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial começou e a necessidade de tratar feridos se tornou desesperadora, que outros cientistas retomaram o trabalho de Fleming. E descobriram que aquilo não foi apenas sorte. Foi uma convergência impossível de coincidências. O fungo que contaminou a placa de Fleming veio de um laboratório vizinho onde cientistas estudavam especificamente aquele tipo de mofo. A janela aberta permitiu que esporos entrassem. A temperatura incomumente fria daquele verão londrino criou condições perfeitas para o fungo crescer mais rápido que as bactérias. E Fleming olhou para a placa no momento exato antes de descartá-la permanentemente. Se qualquer uma dessas variáveis fosse diferente, a penicilina não teria sido descoberta naquele momento. E sem penicilina, a Segunda Guerra teria matado milhões a mais. Cirurgias modernas seriam impossíveis. Infecções simples continuariam sendo sentenças de morte. Um erro de organização, um cientista cansado que não limpou seu laboratório antes de viajar, salvou mais vidas humanas do que qualquer invenção isolada na história da medicina. Fleming ganhou o Nobel em 1945. Mas até o final de sua vida, ele insistia que não merecia crédito por genialidade. Eu não inventei a penicilina, ele dizia. A natureza fez isso. Eu apenas tropecei nela por acidente. E essa é a verdade mais assustadora e maravilhosa sobre os 9 erros que você acabou de conhecer. Nenhum deles foi intencional. Inalshuk não planejou desencadear Gengis Khan e destruir seu império. Constantino V não quis entregar seus espiões. Kim Jong-un só queria ver a Disney com seu filho. Colombo genuinamente acreditava em seus cálculos errados. Mal pensava que estava salvando colheitas. Os diplomatas de Versalhes achavam que estavam prevenindo guerras futuras. Schabowski estava apenas tentando não parecer desinformado. O guarda indulutro estava protegendo sua base. E Fleming simplesmente estava cansado e precisava de férias. Pessoas normais. Decisões cotidianas. Consequências que atravessaram séculos. A lição não é que erros são inevitáveis, embora sejam. A lição não é que devemos ter medo de cada pequena escolha, embora algumas importem mais do que imaginamos. A lição real é esta. Vivemos em um mundo interconectado onde pequenos momentos podem desencadear cascatas imprevisíveis. E nossa única defesa contra os erros catastróficos, e nossa melhor esperança para os erros milagrosos, é a atenção, humildade e a coragem de questionar nossas próprias certezas. Inalshuk teria evitado 1 milhão de mortes se tivesse pausado para considerar as consequências de executar comerciantes. Constantino teria mantido sua rede de espiões se não tivesse assumido que todos pensavam como ele. Os diplomatas de Versalhes teriam evitado a ascensão de Hitler se tivessem escolhido reconciliação em vez de humilhação. O guarda indulutro poderia ter olhado mais cuidadosamente antes de apertar o alarme. Mas também, Colombo nunca teria descoberto a América se tivesse verificado seus cálculos. Fleming nunca teria descoberto a penicilina se fosse mais organizado. Schabowski nunca teria derrubado o Muro de Berlim se tivesse lido o memorando. O paradoxo é que os mesmos tipos de erros que matam milhões também salvam milhões. A diferença não está no erro em si, mas no contexto, no timing e, crucialmente, nas pessoas que decidem como responder. John Chenovert teve 15 segundos para decidir se confiava no protocolo ou em seu instinto. Ele escolheu instinto e salvou o mundo. Aqueles cientistas que retomaram o trabalho de Fleming poderiam ter descartado sua descoberta como irrelevante. Eles escolheram perseverar e salvaram incontáveis vidas. Você provavelmente nunca estará em posição de iniciar ou impedir uma guerra mundial. Provavelmente nunca descobrirá um continente ou um antibiótico revolucionário. Mas todos os dias, você toma pequenas decisões que têm consequências invisíveis. Palavras que você escolhe ou evita dizer. Momentos em que você age por impulso ou pausa para refletir. Instantes em que você segue o protocolo ou confia em seu julgamento. E em algum lugar, em algum momento futuro que você nunca verá, uma dessas decisões vai reverberar. Talvez salvando algo precioso. Talvez destruindo algo insubstituível. Você nunca saberá qual. Essa é a responsabilidade silenciosa de estar vivo em um mundo interconectado. Cada ação importa. Cada erro pode ser tanto desastre quanto descoberta. E a história não é feita por gigantes, é feita por pessoas comuns que, em momentos críticos, escolhem o que fazer em seguida.
9 erros mudaram o mundo. Quantos erros você vai cometer hoje? E qual deles vai ecoar através dos séculos? Se essa jornada através dos momentos mais cruciais da história humana te fez pensar diferente sobre suas próprias escolhas, se inscreve no canal, porque há incontáveis outras histórias de como a humanidade tropeçou, caiu e ocasionalmente descobriu algo extraordinário no processo. E todas elas nos lembram de uma verdade fundamental: somos todos apenas humanos tentando não estragar tudo. Às vezes falhamos espetacularmente. E às vezes, nesses fracassos, encontramos exatamente o que precisávamos. A próxima grande mudança na história está sendo preparada agora. Por alguém. Em algum lugar. Cometendo um erro que ainda não sabem que vai mudar tudo. Talvez seja você.